Vou começar esse vídeo de trás para frente, tá? Vou começar pelo final. Vou começar pela moral da história. Se tu tá te afogando, te agarra numa boia. Se tu tá te afogando, agarra numa boia. Não tenta inventar um dispositivo novo, um equipamento revolucionário para não se afogar. Se tu tá te afogando. Se tu quiser com tempo, com planejamento, com pesquisa, com ciência, né, juntar uma equipe e criar algum objeto revolucionário, melhor que a boia, melhor que um bote salva-vidas, beleza. Mas se tu tá te afogando, não tenta inventar nada, te agarra numa boia. E eu tô começando pelo final, porque neste vídeo eu vou falar do goleiro do Grêmio para 2023. Mas junto desse tema, que é o principal do vídeo, eu vou pincelar outro que também ganhou espaço no noticiário aí da semana passada, eu acho. Não, ou ainda foi essa semana, né? Acho que foi essa semana ainda, alguns dias atrás, que foi a despedida, a aposentadoria de Filipão. E o que um assunto tem a ver com o outro? Vamos agora sim começar pelo começo. Seguinte, o Filipão passou pelo Grêmio em 2021 e ele pediu um goleiro. Ele pediu um goleiro. Lembra aquele caos que estava o Grêmio em 2021? Que ninguém conseguia fazer nada e era uma bagunça, e o vestiário rachado, e o time em campo era fraco, e a diretoria também não dava o suporte necessário, era uma várzea generalizada, e a gente acabou indo para aquele buraco que todo mundo viu, né? E por que eu tô lembrando disso agora? Primeiro, assim, o Filipão, para mim, é o maior técnico do Brasil, da história do Brasil. Ah, daí alguém vai falar do Tele Santana, de não sei quem, tem vários nomes que são discutíveis e tem nomes de épocas mais, né, remotas ali, que eu nem era nascido, que obviamente eu não vou me lembrar também, não vou ter o senso de comparação tão aflorado. Mas para mim o Filipão, assim, o que ele fez no futebol é algo inacreditável, assim, o gringo, ele começa ali a se destacar ganhando uma Copa do Brasil pelo Criciúma contra o Grêmio, né? Eu lembro até que quando ele tomou o 7-1, né, um dos críticos mais vorazes ali, que disparou contra o Filipão, se eu não me engano, foi o presidente da Federação Catarinense de Futebol. E eu não sei se foi o próprio Filipão que respondeu ou se foi alguém falando por ele, mas tipo assim, cara, o único título nacional do teu estado, né, da federação aí que tu representa, foi o Filipão que deu. Pelo menos tem um pouco de lealdade, um pouco de, sabe? Tipo, relaxa, sabe? Aí depois ele passa pelo Grêmio e faz tudo que fez também, Palmeiras, o cara vai treinar o Chelsea, o cara treinou a seleção portuguesa e virou ídolo em Portugal. Não sei se você sabe, o Filipão é muito respeitado lá em Portugal. Ele leva aquela seleção do Cristiano Ronaldo, que era um guri na época, né? Ele leva aquela seleção para a final da Euro. Acabou perdendo a final, é verdade, mas na época era histórico, né? Eles nunca tinham chegado, não sei se, acho que em semifinal já, mas em final eles nunca tinham chegado, então era histórico. Enfim, cara, até os fracassos deles são históricos, né? O Filipão da Euro de Portugal, o Filipão que agora chegou numa final de Libertadores com o Atlético Paranaense, né? E eu até brinquei, cara, se ele ganha aquela Libertadores com o Atlético Paranaense, o Filipão ia ser o rei do Sul, né? Imagina, a única Libertadores do Paraná, o único título nacional de Santa Catarina, né? Do Criciúma. E aqui no Sul ele é o maior técnico indiscutível do Sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, né? Se alguém quiser discutir Brasil, beleza, dá para discutir. Mas aqui no Rio Grande do Sul não teve maior. Não teve maior. E aí imagina se ele ganha lá no Atlético, ia ser algo fenomenal, né? Mas enfim, até nos fracassos a gente vê mérito do Big Phil. E eu quero dizer que quando ele esteve... primeiro assim, deixar minha homenagem a ele, né? Eu nasci na década de 80, 85 mais especificamente, mas eu acho que todo mundo que nasceu nessa década, de certa forma, teve o seu gremismo forjado
pelo Grêmio da década de 90, do Filipão, né? Um Grêmio de muita raça, muita luta, que não se entrega, que não se mixa, que tinha qualidade também, é verdade, não é só vontade que ganha jogo, mas ele sabia equilibrar e mesclar isso muito bem, né? E eu acho que se aposentando o Filipão, se aposenta uma linda página da história do futebol brasileiro, né? Do Grêmio em especial, nem se fala. Então fica aí, né, o registro, porque ele anunciou que se afastará da Casa Mata, né? E vai assumir agora, não se aposentou do futebol ainda, né? Aos 74 anos, se eu não me engano, ele anunciou que vai ficar em posições mais ali de diretor, de não sei o que, nem sei bem exatamente o que ele vai fazer, mas acho que ele segue até no próprio Atlético, num primeiro momento, em outra função. E quando ele esteve no Grêmio, ele apontou várias coisas que depois, olhando em perspectiva, a gente via que tinha sentido, né? Ele falava do grupo, do vestiário, ele queria afastar alguns figurões que estavam claramente conturbando a coisa. Ele foi um dos primeiros que entendeu que o time era muito ruim, tentou jogar de uma forma mais reativa, mais fechadinho, conseguiu pontos importantes dessa forma. Aí, imprensa, até torcida, algumas pessoas e principalmente acho que o elenco, né, o grupo do Grêmio, ficou insatisfeito com a forma de jogar do Filipão, queriam ser mais propositivos e tal. Cara, tu não pode ser mais propositivo com um time horroroso, sabe? Bem pelo contrário, tira esses 3 atacantes e bota 3 zagueiros e um atacante, sabe? Vamos segurar a cozinha aqui atrás. Então, o Filipão, ele deu vários toques, assim, sabe? Que faziam sentido, mas ele não teve o respaldo da direção. Não teve o respaldo, ele ficou vendido no lance contra o elenco, né? Contra algumas figuras, pelo menos, do elenco, né? Nas questões que ele defendia, na queda de braço com o Felipão, a direção desempatou pro elenco, pelo que se sabe, né? Ou até às vezes pela omissão, e essa omissão também deixava o treinador vendido sem uma chancela ali, sem um apoio, né? E outra coisa que ele falou, daí voltando ao assunto do vídeo aqui, que precisava de um goleiro experiente. E ali muita gente vociferou contra o Scolari, né? Tipo, tem os guri, deixa os guri jogar e tal. Cara, tipo assim, os guri não vão aguentar esse rojão, a pressão é grande, o momento é delicado, às vezes é difícil para um cara experiente esse momento aqui. Imagina para um guri que tá surgindo, né? E dito e feito, cara, na Série B também, obviamente, havia uma pressão, né? Mas acho que menor, diferente do ano passado, né? Que foi a coisa que o bicho pegou mais, assim. E eles se mostraram ainda, assim, cara. E aqui a gente tem que ter cuidado com as palavras, né? Porque eles são jovens, assim, não dá para decretar que não serve para o Grêmio. Mas deixaram muitas dúvidas se servem ou não, sabe? Que claro que pelo fato de serem jovens, pode ser que ainda, né, amadureçam e joguem num contexto de menor pressão e também a coisa consiga engrenar melhor. Tudo é possível, mas hoje, a amostragem que eu tenho de Breno e Grando, acho que nenhum resolve a questão para o Grêmio como a gente deseja, sabe? E o Filipão cantou essa pedra lá atrás e recebeu mais críticas do que apoio, né? E não foi atendido pela direção do Grêmio. A gente continuou jogando com os guris. E aí, foram pra seleção, não sei o que. Cara, tudo bem, mas aqui é outro departamento. Se tu tá te afogando, te agarra numa boia. O Filipão é uma boia. O Filipão é uma boia sólida, experiente, experimentado, já provou, campeão do mundo, sabe? O que vocês querem? Vocês querem ouvir sabe, o Herman? Vocês querem ouvir quem? O Romildo? O Serri? Não, cara, sabe? Então, assim, fica o aprendizado, né? O Filipão era uma boia que tentou nos salvar, jogou a boia pro Grêmio e ninguém se agarrou. Não, nós vamos inventar aqui uma boia nossa. Filipão, obrigado pela dica aí, mas fica frio que o Herman sabe o que está fazendo. Né? A boa notícia é que agora a direção atual de Alberto Guerra concorda com o Filipão. Né? Mesmo num ano que tomara eu seja de menor pressão, acho que o entendimento da nova gestão é de que calma, vamos experimentar os guris de uma outra forma, talvez emprestar um, vender o outro, deixar um no banco talvez para um goleiro mais experiente, para ir aos poucos, né, entrando e se ambientando e com mais tranquilidade.
até pra gente ver, se daqui a pouco não serve pra Grêmio, não serve. Tchau, sabe? Mas se serve, vamos ver com mais calma, né? Sem botar o guri na fogueira. E aí a direção do Grêmio quer contratar um goleiro. E o nome que vem sendo ventilado é o de Sérgio Rocher, né? Que é... Não é a primeira vez, inclusive, que eu acho que eu ouço esse nome circulando aí nas especulações de Grêmio. Mas agora parece que a coisa é quente, assim, pelo menos o contato, né? Eu acho que existe. Porém, esse cara, esse Sérgio Rocher, de 29 anos, uruguaio, jogador do Nacional, ele está convocado para a seleção uruguaia, então ele está na Copa. E acho que se ele de fato for o ficha 1 do Grêmio, me parece que é, e se de fato tiver conversa, tiver negócio, tanto por parte dele quanto do Nacional, se tudo tiver assim, bem alinhavado, que eu já não sei se está, né? Acho que mesmo assim não se deve avançar muitas casinhas nesse cenário aí por conta da Copa, né? Eu acho que tem que esperar o cara voltar, porque a decisão dele também conta. Não adianta só se reunir com o empresário ou com o dirigente do Nacional. Tem que ter ele na história, né? E agora ninguém que está envolvido em Copa vai ficar pensando em outra coisa, né? Tipo, o foco é totalmente lá no Catar e com ele não seria diferente. Porém, mesmo se não fechar com ele, se não der certo, eu fico muito contente com o fato de, pelo menos segundo as notícias que pipocam no momento, né? Com o fato de a nova direção, a gestão Guerra, já sinalizar que pretende contar com um goleiro mais experiente. E cara, eu vou ser bem sincero, esse Sérgio Rocher parece bom, assim, é um cara que tem 29 anos, ainda tem alguns anos pela frente. Falam também em Marcelo Groy, aí já indo para os 35, já é um pouco diferente, mas a gente sabe que para o ano de 2023, que vai ser uma bronca de certa forma, o Groy também seguraria, né? Uma contratação não tanto a longo prazo, mas mais emergencial, que seria ótima também, dependendo do que o Grêmio tá pensando, né? Eu também confesso que eu esperaria nomes mais cara, mais confiáveis, mas assim, tipo, sabe, um goleiro para fechar o gol, para ser, sabe, o Santos, o Everton. Claro, tem alguns aí que são inviáveis, mas eu confesso que eu esperaria nomes mais assim, e ainda espero, na verdade. Mas eu também confesso que lá no fundo da minha alma, se viesse um Gatito Fernandes do Botafogo, eu não acharia o pior dos cenários. Por quê? Porque ele não é um goleiro extraordinário, eu não acho que é um goleiro que vai ficar aqui no Grêmio por 200 anos e virar um ídolo e fechar o gol. Acho que não, acho que o Gatito ele não é um grande goleiro. Aliás, ele é um bom goleiro, mas não é um espetacular goleiro. Mas, cara, ele cumpriria bem um feijão com arroz que a gente precisa, sabe? Que eu acho que às vezes os guris não seguram nem essa. Eu acho que às vezes os guris cometem falhas técnicas meio banais, assim, sabe? De espalmar a bola fácil pra frente, bola que tu tem tempo de reação, de reflexo, sabe? Umas coisas, uma decisão errada meio básica de vai na bola ou não vai, é tua ou não é, sabe? Umas coisas assim que, tipo, o Gatito Fernandes faz. Talvez o Gatito Fernandes faça menos milagres que um goleiro, que o Everton, sabe? Mas assim, o básico ele faz bem, entende? Então assim, eu acho que a direção do Grêmio tem que começar as buscas por alguém que vai nos resolver muito bem e de preferência por alguns anos. Se não der, alguém que vai nos resolver muito bem e que seja por pouco tempo, tipo o Marcelo Groy, né? Se não der, cara, aí vamos pensar em alguém que nos resolva minimamente, que faça um feijão com arroz, mas eu acho que o Grêmio não tem que desistir de contratar um goleiro se os nomes ideais não conseguirem evoluir nas negociações, sabe? Porque, como eu disse, eu acho que um Gatito Fernandes hoje nos dá uma resposta melhor que Breno ou Grando. E na prática é isso que a gente precisa de uma resposta melhor dentro de campo. O Filipão já avisava, o Filipão já pedia, demorou, precisou cair, precisou sangrar, como diria o Denis Abraão, né? Nós vamos sangrar, sim, sangramos muito e muito desnecessariamente, inclusive, mas agora parece que nesse quesito a direção do Grêmio pensa parecido comigo e eu acho que vai fazer bem ao Grêmio e até aos guris, até os goleiros jovens do Grêmio vai fazer bem ter um cara experiente ali de titular no gol do tricolor.
Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.